Imagina tentar beber água de uma mangueira de incêndio, mas assim, ligada na potência máxima. Nossa, é praticamente impossível. A pessoa se afoga antes de conseguir matar a sede. Exatamente, a água está ali, é abundante, é absolutamente vital, mas a força e a quantidade de litros por segundo são tão absurdas que no fim das contas a sede continua intacta. E a sensação que prevalece é literalmente a de um quase afogamento. Pois é, e esse não é um cenário imaginário de um desenho animado, sabe? É a descrição exata, mecânica e literal do que acontece com a mente humana todos os dias diante dessas telas brilhantes que a gente carrega nos bolsos. O problema estrutural dessa equação toda é que o cérebro humano simplesmente não passou por nenhuma atualização de hardware nas últimas dezenas de milhares de anos. Nenhuma. Nenhuma. Ele não foi feito para conseguir lidar com essa inundação brutal de dados. E é com essa imagem que eu dou as boas-vindas a mais uma análise aprofundada. O mergulho de hoje começa justamente investigando essa pane sistêmica. Com certeza, porque quando olhamos para a arquitetura biológica da cognição, olha, a realidade é implacável. Muito. Nós ainda operamos com circuitos neurais desenvolvidos para, rastrear predadores na savana, né? E memorizar a localização de poucas fontes de água. Sim, não para processar centenas de notificações, microvídeos e manchetes a cada hora. Exato. A biologia humana caminha a passos lentos, enquanto a velocidade da banda larga se multiplica exponencialmente. E a nossa pilha de documentos para a conversa de hoje cruza informações que, à primeira vista, parecem habitar universos completamente distintos. É uma mistura bem inusitada mesmo. Muito. Nós compilamos anotações sobre o ensaio A Síndrome do Pensamento Acelerado, do pesquisador e teólogo Sidney Nile Soares. Um texto fantástico, aliás. Sim, e além dele, temos a transcrição completa de um debate em vídeo riquíssimo dissecando essas ideias e uma resenha crítica contundente sobre a crise silenciosa do analfabetismo funcional na era digital. É um material denso. E a missão para quem acompanha a nossa análise hoje tem 3 pilares bem definidos. Isso. Primeiro, entender o mecanismo exato pelo qual o excesso de informação está colapsando o corpo físico. Segundo, descobrir aquela fronteira invisível entre ter a habilidade técnica de decodificar palavras e a coragem de realmente aprender. E terceiro, que talvez seja o ponto mais intrigante dessa nossa conversa, investigar como práticas cognitivas e contemplativas de monges e teólogos do século XVII oferecem um mapa definitivo para escapar da exaustão mental moderna. Olha, é um trajeto que vai mapear desde o esgotamento fisiológico até uma possível recuperação do desejo de aprender. Com certeza. E para dimensionar o tamanho do abismo cognitivo atual, é imperativo quantificar o volume de informações que a mente moderna é forçada a engolir diariamente. O psiquiatra Augusto Cury formulou uma comparação histórica nas fontes que, sério, ilustra perfeitamente a gravidade dessa simetria. Caramba! Essa ilustração é de deixar qualquer um perplexo. A analogia mostra que uma criança de apenas 7 anos de idade, vivendo nos dias de hoje, recebe, armazena e tenta processar uma quantidade de informações que supera enormemente tudo aquilo que o imperador de Roma teve acesso durante todo o auge do Império Romano. Chega a ser difícil de visualizar isso. Muito. Vamos pensar na logística envolvida nessa época. O imperador romano governava o mundo conhecido, certo? Exato, o homem mais poderoso da Terra. Ele recebia despachos diários de generais na África, lia relatórios financeiros de províncias na Europa, ouvia filósofos, conselheiros, tinha acesso às maiores bibliotecas do mundo antigo. Uma quantidade massiva de dados para a época. Massiva. E, no entanto, o cérebro de uma criança moderna, simplesmente deslizando o dedo em um tablet numa tarde de domingo, absorveu mais estímulos visuais, narrativos e sonoros do que esse imperador absorvia em uma vida inteira. E o custo biológico de processar essa carga de dados não passa impune de jeito nenhum. A conta chega, né? Chega muito alta. Essa simetria absurda entre a nossa capacidade inata e a enxurrada de estímulos gera o fenômeno que Cury diagnosticou como a Síndrome do Pensamento Acelerado, a famosa SPA. E o que é louco sobre SPEN é que, embora a medicina tradicional não a catalogue como um diagnóstico psiquiátrico de prateleira no manual de doenças,
ela dita o ritmo fisiológico de bilhões de pessoas hoje. Perfeito. A mecânica da síndrome é baseada num estado de vigília contínua. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo foco e pelo planejamento, entra em um loop hiperativo. Fica girando em falso. Exatamente. A mente perde literalmente a capacidade de desacelerar. Isso porque o ambiente exige um estado de alerta constante, alimentado por um estresse crônico, pressões sociais imediatas, um mercado de trabalho hipercompetitivo e essa conexão ininterrupta que a gente vive. Ok, vamos desvendar isso porque a conta de manter o cérebro nessa rotação máxima não chega apenas na forma de um cansaço mental abstrato ou uma simples falta de foco. Não. O impacto é muito mais material. O corpo físico entra em colapso real, estamos falando de sintomas psicossomáticos pesados que muitas vezes levam pessoas a lotarem pronto-socorros achando que estão infartando. Nossa, sim. As anotações listam dores de cabeça tensionais que se tornam crônicas. Distúrbios de sono severos, onde o cérebro nunca atinge as fases profundas de descanso. E problemas gastrointestinais fortíssimos. Afinal, o intestino possui uma rede neural própria super complexa que absorve o choque da ansiedade frontalmente. E a lista não para aí. Há registros de palpitações cardíacas, queda de imunidade constante, problemas dermatológicos que surgem do nada e episódios de despersonalização. A despersonalização. Essa é aquela sensação aterradora de desconexão, sabe? Como se a consciência estivesse assistindo a própria vida de fora, num distanciamento da realidade imediata. É assustador. É um mecanismo de defesa falhando, basicamente. Se me permitem trazer uma imagem visual para quem nos ouve, a mente moderna hoje se comporta como um computador onde foram abertas 200 abas no navegador, todas simultaneamente. Boa analogia. Pensa bem. Tem um vídeo rodando em alta resolução numa aba, dezenas de redes sociais atualizando as linhas do tempo sem parar em outras, planilhas super pesadas processando no fundo. O que ocorre com essa máquina? A memória RAM é estrangulada na hora. Na hora! A bateria drena em minutos, a ventoinha começa a girar histericamente na tentativa inútil de esfriar o sistema e o processador inevitavelmente atinge o ponto de fusão. E aí a máquina paga. Exato. O computador desliga sozinho, aparece uma tela preta de proteção térmica. O desmaio de exaustão ou o próprio ataque de pânico são a tela preta de proteção do corpo humano. O que é fascinante aqui é compreender a intencionalidade por trás dessa sobrecarga. Sabe, esse colapso não é um erro no percurso do avanço tecnológico. Não é um acidente. De forma alguma. Não é um bug no sistema. É exatamente o funcionamento perfeito do código. Uau! A resenha crítica que embasa parte da nossa pesquisa detalha a mecânica desse processo, citando o conceito de capitalismo de vigilância, que foi cunhada pela pesquisadora Shoshana Zuboff, e também junta com as teses de neuroplasticidade de Nicholas Carr no livro The Shallows. Livro excelente, por sinal. Fantástico. E o que eles mostram é que a arquitetura invisível das plataformas digitais não foi desenhada com o propósito de nutrir o intelecto ou facilitar o aprendizado profundo. Longe disso, né? A base desse ecossistema é uma engenharia preditiva de retenção. Esses sistemas rastreiam e quantificam microcomportamentos o tempo inteiro. Tipo, eles sabem quantos milissegundos um olhar ou um polegar pausa sobre uma imagem. Exato. Eles medem a velocidade exata do movimento de rolagem da tela. E esses dados não servem só para vender um anúncio simples. Servem para prever emoções. Isso. Para injetar o estímulo preciso que vai garantir que o usuário não bloqueie a tela no segundo seguinte. É um sequestro direto do sistema límbico. O algoritmo força o cérebro a rodar em ciclos incessantes de liberação de dopamina barata. Uma dopamina fragmentada, imprevisível, idêntica de uma máquina de caça-níqueis de cassino. Perfeito. A exaustão mental esmagadora que leva à síndrome do pensamento acelerado é, em grande parte, o custo metabólico do cérebro tentando sobreviver a essa montanha-russa química. E essa engenharia de retenção nos empurra a ladeira abaixo em direção a um paradoxo muito amargo. O triunfo tecnológico de ter bibliotecas inteiras, a história da arte, as grandes descobertas da ciência, tudo a um clique de distância, acabou gerando o efeito inverso. Efeito colateral pesado. Demais.
A capacidade de interpretar argumentos complexos está evaporando. E mais grave ainda, o desejo interno de permitir que o conhecimento transforme o indivíduo está sendo extinto. Quando cruzamos as análises filosóficas com a frieza dos números demográficos nas fontes, a realidade assusta. Os dados são preocupantes. Muito. Cerca de 29% da população brasileira na faixa entre 15 e 64 anos se enquadra na alarmante categoria de analfabetismo funcional. E o mecanismo do analfabetismo funcional é, essencialmente, um bloqueio de abstração. A pessoa domina a mecânica primária da leitura. Ela sabe o som das letras, consegue juntar as sílabas e verbalizar a frase impressa no papel. Ela decodifica. Decodifica, mas não interpreta. O circuito neural responsável por criar conexões semânticas, por entender sarcasmo, ironia ou deduzir informações que não estão explícitas no texto, esse circuito falha. E o conceito de analfabetismo funcional digital, trazido no material, agrava essa deficiência numa escala pandêmica. Exatamente. Porque a superficialização cognitiva imposta pelo consumo frenético de vídeos curtos, os famosos cortes de 15 segundos de TikTok ou Reels, atrofia fisicamente os caminhos neurais que são exigidos para a leitura profunda. É a neuroplasticidade jogando contra a gente. É isso mesmo. A capacidade do cérebro de se moldar aos estímulos frequentes atua contra o indivíduo aqui. O cérebro se adapta tão perfeitamente ao formato rápido que ele desenvolve uma aversão orgânica, uma verdadeira impaciência física, diante de qualquer parágrafo que exija mais de 30 segundos de foco contínuo. É exatamente nesse ponto que entra um termo simplesmente brilhante mapeado nas anotações: o judô linguístico. Ah, esse conceito é genial. A mecânica dessa atitude é idêntica à da arte marcial japonesa. No tatame, o judoca não bloqueia a força do adversário batendo de frente. Ele usa o peso e a inércia do oponente para desviá-lo e derrubá-lo. Ele redireciona a energia. Própria linguagem como um mecanismo de autodefesa contra a profundidade. Em vez de se engajar com argumento denso, a pessoa recorre a jargões vazios de internet, desculpas prontas, memes ou um cinismo rápido para desviar do peso da reflexão. Vira uma autoarmadilha, né? Total. A linguagem, que deveria ser a ponte com o entendimento, vira um escudo. Um escudo usado para encerrar a conversa o mais rápido possível e garantir o retorno imediato àquela zona de conforto do scroll infinito. E essa fuga estrutural da profundidade é o alicerce da reflexão central do pesquisador Sidney Nery Soares. Ele encapsula a crise atual com uma afirmação supercirúrgica. Ele diz: vivemos em um tempo em que o acesso ao conhecimento nunca foi tão amplo, mas a disposição para atravessá-lo nunca foi tão rara. Forte. Muito. E para ilustrar a dimensão dessa apatia, ele constrói um contraste existencial que dominou os debates na transcrição que revisamos hoje. Ele coloca de um lado a atitude diante da vida daquele que não possui a técnica da leitura. E de outro, a atitude daquele que é perfeitamente alfabetizado, mas rejeita categoricamente o ato de ler. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E eu preciso ser totalmente transparente com quem está nos ouvindo. Pode falar. Quando bati o olho nessa comparação no material, confesso que um alarme ético soou alto na minha cabeça. Foi um incômodo visceral, sabe? Eu imagino um motivo. Tipo, romantizar a figura de quem não teve acesso à educação não seria uma forma de apagar ou minimizar uma barreira social gravíssima. Historicamente falando, negar o ensino e a alfabetização sempre foi a ferramenta mais eficiente e covarde para manter estruturas de poder e excluir populações inteiras da cidadania. Colocar a falta de instrução formal num pedestal metafórico não corre o risco de ser uma armadilha muito perigosa? E a tensão causada por esse exato argumento foi o motor do debate entre os especialistas na transcrição analisada. Ainda bem que eles debateram isso. Sim, e a distinção que eles estabelecem salva a premissa de qualquer romantização irresponsável. Fica absolutamente claro no debate que o autor não ignora a tragédia cívica e a marginalização decorrentes do analfabetismo formal. Ok, menos mal. O ponto de observação dele é estritamente o vigor existencial. O contraste foca nas ferramentas primordiais do aprendizado. O desejo ardente de compreender como o mundo funciona. A humildade de observar em silêncio.
e a escuta ativa são qualidades que frequentemente pulsam de forma super genuína em quem teve o acesso técnico negado. Entendi. A fome pelo conhecimento está lá. Exato. O abismo ético surge no outro extremo, no comportamento de quem detém a técnica, mas escolhe a inércia. É o que a análise rotula como o silêncio da indiferença. A tragédia de possuir a chave mestra capaz de abrir qualquer biblioteca do mundo e, por pura letargia, preferir a escuridão do corredor. O silêncio da indiferença. Nosso peso dessa expressão é incomensurável. É muito pesada. Né? Ela é composta por 3 recusas ativas e sistemáticas. A recusa do encontro, a recusa da escuta e a recusa da transformação. Vamos destrinchar isso. A recusa do encontro é a escolha de habitar ilhas algorítmicas, aquelas bolhas onde nenhuma opinião divergente consegue entrar. E a recusa da escuta é a deterioração completa do diálogo. É o ato de ouvir uma tese não com o objetivo de absorver a premissa, mas operando como um radar em busca de pequenas falhas retóricas. Tudo só para desferir um contra-ataque imediato. Aquela vontade de lacrar, né? E a recusa da transformação opera num nível ainda mais intrincado, pois atinge a estrutura do próprio ego. Com certeza, o processo genuíno de aprendizado exige uma desconstrução. Permitir que uma informação nova, sólida e embasada altere uma visão de mundo já cristalizada requer a coragem da vulnerabilidade. Neurologicamente, isso significa que o cérebro terá que gastar uma energia metabólica considerável para desfazer conexões antigas e forjar conexões novas. E o cérebro é preguiçoso por natureza. Muito. É nesse momento que o viés de confirmação atua como uma barreira de segurança implacável, poupando energia. Ele segue o raciocínio para evitar o desconforto colossal de admitir que uma versão anterior da própria identidade, baseada em premissas falsas, estava errada. Para visualizar esse fenômeno, a imagem que melhor traduz essa postura, trazida no material, é a do colecionador de selos. Excelente imagem. Conhecimento não é tratado como uma ferramenta de expansão da consciência, mas como um objeto estático, algo colecionável. Acumulam-se diplomas, decoram-se citações de filósofos, guardam-se recortes de artigos obscuros com um único objetivo: exibir essas peças em debates virtuais, colar os troféus no álbum inflamado do próprio ego e mostrar uma suposta superioridade intelectual. O saber perde o caráter dinâmico. Vira só vaidade. Vira vaidade. E sejamos justos, a arquitetura de muitos sistemas educacionais fomenta exatamente esse comportamento. Quando o foco do sistema é a padronização das respostas e a punição sistemática e humilhante do erro, a pessoa desenvolve uma fobia quase traumática em relação ao desconforto produtivo. É verdade. A escola pune o erro. Pune. E aí fica confuso? Precisar refazer um raciocínio ou simplesmente não ter a resposta instantânea passa a ser classificado como um fracasso vergonhoso, e não como o terreno sagrado onde o verdadeiro aprendizado germina. E se a ansiedade paralisante da era digital, a superficialidade imposta pelas telas e essa fobia de desconstruir o próprio ego representam a patologia moderna, a pesquisa aponta para uma cura inusitada. Bem inusitada. A solução não está em atualizar o sistema operacional ou em baixar um aplicativo de gestão de tempo que limite o uso de outros aplicativos. O caminho lógico, embora bem contraintuitivo, é buscar a resposta em uma época onde o foco profundo e a capacidade de suportar a diversidade intelectual eram questões fundamentais. E é nesse cenário que somos apresentados a estrutura de pensamento dos puritanos do século XVII. Espera, pausa rápida aqui. Diga. Quando entra a palavra puritano na conversa, a imagem mental automática para grande parte da nossa audiência é a de um grupo de pessoas em um estado de pureza inatingível, engajadas em rituais super esotéricos, sabe? Completamente isoladas da sociedade lá no topo de uma montanha. É o estereótipo clássico. Exato. Mas, mergulhando nas engrenagens das fontes que estamos analisando, o que se revela é um processo de pensamento incrivelmente prático, lógico e com um rigor quase forense, não é isso? Perfeitamente. O rigor era absoluto.
A tradição contemplativa de figuras históricas citadas, como William Bridge, Thomas Brooks e Richard Sibbes, envolvia uma arquitetura mental que é a antítese perfeita da dispersão atual que vivemos. Conta mais sobre como funcionava isso. Para a mentalidade puritana, o sofrimento, as crises existenciais e as dúvidas não eram anomalias insuportáveis que precisavam ser anestesiadas a qualquer custo. Eram encaradas como instrumentos pedagógicos severos. Eles não fugiam da dor. Não. Eles utilizavam o desconforto da incerteza para recalibrar as emoções, forçar a humildade intelectual frente ao que desconheciam e ancorar a perspectiva nas questões de longo prazo, em vez de focar no desespero gerado por problemas temporários. A meditação puritana não envolvia esvaziar a mente, como em algumas práticas orientais, mas sim enchê-la com extrema precisão. E o método que eles empregavam era cirúrgico. As anotações descrevem as etapas cognitivas da reflexão puritana e, sério, parecem um manual moderno de alta performance mental. Totalmente. Começava-se com um bloqueio total de estímulos externos para isolar um tema específico. Frequentemente era a análise de um trecho dos Salmos. E após esse foco inicial, a pessoa entrava na fase do autoexame implacável, utilizando a razão lógica e a memória de longo prazo para investigar como aquela verdade abstrata deveria alterar o comportamento prático diante de uma aflição real. É conectar a teoria com a prática no nível mais profundo. Isso. Mas o detalhe mecânico mais poderoso e esquecido dessa prática é a etapa final. Havia uma exigência metódica de atraso antes de retornar aos afazeres normais. O silêncio. Exato. Terminada a reflexão, o indivíduo não pulava imediatamente para a próxima tarefa agrícola ou comercial dele. O silêncio pós-estudo era inegociável. E é fascinante notar como esse aprazo empírico do século XVII é validado pela neurociência do século XXI. O silêncio obrigatório após a reflexão intensa é o espaço temporal exato exigido para a consolidação da memória. Caramba, a ciência atual explica o método antigo? Sim, é nesse intervalo livre de novos estímulos que o cérebro físico sintetiza as proteínas necessárias para fortalecer as sinapses. Transformar dados voláteis de curto prazo em um aprendizado estruturado capaz de modificar atitudes exige esse tempo de latência. E hoje fazemos o oposto. O oposto absoluto. O hábito moderno de fechar a aba de um artigo complexo e, 2 segundos depois, dar play em um vídeo humorístico sabota violentamente esse mecanismo molecular. O aprendizado é deletado antes mesmo de se fixar. Então, o que tudo isso significa na prática? Como assim? Como uma mente bombardeada por exigências no mundo atual pode replicar a robustez cognitiva do século XVII sem a necessidade de abandonar a sociedade moderna e ir morar numa caverna? A pesquisa sugere que o segredo reside em mudar a nossa relação com a fricção e o esforço mental. O desenvolvimento da capacidade intelectual e emocional é muito semelhante ao forjamento de uma lâmina de aço de alta resistência, sabe? Boa metáfora. Academia da mente. Isso. O aço jamais ganhará propriedades de corte ou dureza sendo mantido confortavelmente em temperatura ambiente. Ele precisa ser submetido às temperaturas extremas da forja, que no nosso caso equivalem à exposição deliberada a ideias intrincadas, densas e que desafiam as crenças que já estão estabelecidas. O fogo do pensamento expande a estrutura da mente. E logo depois vem o descanso. Exato. Logo após essa expansão, vem o choque térmico do resfriamento brusco no óleo ou na água, o que seria o equivalente ao tempo de silêncio e introspecção puritana que você mencionou. Esse ciclo de extremo calor intelectual, seguido de silêncio denso, altera a estrutura molecular do metal, tornando-o indestrutível. A cognição que opera apenas no conforto do algoritmo é um aço quebradiço. Simplesmente não suporta a pressão da realidade complexa. Se conectarmos isso ao panorama geral que construímos hoje, a grande síntese extraída desse cruzamento de fontes é a absoluta urgência de integrar ferramentas de 2 mundos. Não se trata de uma negação lúdica da tecnologia. Ninguém está falando para jogar o celular no rio. Claro que não. O caminho viável exige a adoção de estratégias contemporâneas de proteção cognitiva. A implementação de limites digitais intransigentes
rotinas sólidas de higiene do sono para permitir a limpeza metabólica do cérebro e a gestão consciente do fluxo de atenção. Criando assim uma barricada de proteção contra aquela engenharia de retenção que a gente falou. Perfeito. E, no interior desse perímetro seguro, aplica-se a tecnologia mental puritana, a introspecção demorada e inegociável. A busca pelo conhecimento transformador exige o que os pesquisadores chamam de desconforto produtivo. Desconforto produtivo, adorei o termo. É a capacidade madura de sentar-se na mesma mesa que a dúvida, a confusão e a contradição, sem ceder ao pânico de buscar o celular para se anestesiar instantaneamente. Esse atrito é o único antídoto duradouro para o vazio mental. O impacto de incorporar esse desconforto produtivo transcende muito a esfera da clareza mental individual, né? As anotações trazem esse debate para a dimensão do nosso legado civilizatório. O embate silencioso travado a cada hora do dia, naquela decisão minúscula entre abraçar a inércia quente do entretenimento passivo ou aceitar o frio de um aprendizado rigoroso, é um mecanismo que esculpe o impacto de uma vida no tecido do mundo. Sem dúvida. A coragem de pensar profundamente é o que determina se o indivíduo será capaz de construir, como a pesquisa belamente define, uma história que não termina em si mesma. Isso levanta uma questão importante e, sendo bem realista, lança uma sombra super preocupante sobre o planejamento de longo prazo na nossa sociedade. O que a pesquisa projeta para o futuro? A análise crítica que revisamos desenvolve uma projeção sombria sobre as consequências da síndrome do pensamento acelerado combinada ao capitalismo de vigilância. Se a capacidade de atenção continuar sendo sistematicamente minerada, o mundo caminha para uma fratura cognitiva sem precedentes históricos. Não é só uma divisão política, então. Não, vai muito além de uma polarização política trivial. Veremos o estabelecimento de uma divisão de capacidades estruturais. Na base da pirâmide, haverá uma massa esmagadora de consumidores condicionados a estímulos ultra-rápidos, neurologicamente incapacitados de sustentar o raciocínio necessário para resolver problemas sistêmicos. E no topo? No topo, operará uma minoria diminuta, que por meio de esforço intencional e barreiras metodológicas super severas, preservou a competência da leitura profunda, do foco prolongado e da inovação crítica. O destino de pilares como a empatia diplomática, a formulação de leis justas e a cooperação civil dependerá da tensão entre essas duas fatias. Uau! É um horizonte que assusta muito, mas que carrega em sua essência a faísca para um chamado à ação imediata. Após percorrermos as engrenagens desse maquinário todo, desde o derretimento do nosso processador biológico humano sob o peso daquelas abas de navegador abertas, até a clareza afiada dos forjadores de caráter lá do século XVII, uma última reflexão se concretiza para mim. Manda. Em um ecossistema digital que foi matemática, química e psicologicamente arquitetado pelos maiores orçamentos do planeta para viciar a mente na indignação rápida e na repetição fragmentada, o ato de rebeldia intelectual mais subversivo e radical que alguém pode executar não é escrever um manifesto revolucionário em letras maiúsculas numa rede social. Com certeza não. Talvez o auge da resistência mental hoje seja simplesmente sentar em uma cadeira em absoluto silêncio. Escolher um livro ou um texto longo profundamente estruturado que articule e defenda uma perspectiva diametralmente oposta à visão de mundo consolidada que a pessoa já carrega. Ousado. Muito. Navegar por essa argumentação até a última linha, suportando todo o peso da incerteza, e, no término do processo, conceder à própria mente a vulnerabilidade imensa e rara de mudar de ideia. Retornando àquele jato violento da mangueira de incêndio que abriu a nossa conversa, a sobrevivência intelectual não é uma competição para ver quem consegue engolir a torrente de água mais rápido. É ter a lucidez para fechar a válvula de pressão principal. De cada vez e realmente compreender as propriedades do que se está absorvendo.
Fica então a provocação final para o intelecto de quem nos ouve agora. Qual é o conhecimento denso, aquela ideia áspera, desafiadora e possivelmente demolidora das velhas certezas que está nesse exato segundo aguardando pacientemente pela oportunidade de expandir e reconfigurar de forma definitiva a compreensão da realidade ao seu redor? Fiquem com essa reflexão profunda. Até a nossa próxima análise.